custo você aumenta por causa da paga dos militares que estarão lá. O custo por aluno aumenta. E ineficiência, ela é ineficiente porque não transforma a realidade. As zonas que eles usam, por exemplo, como desculpa, que as zonas de violência, não é? Escolas não têm alto nível de violência, que eles querem diminuir a violência lá nas escolas. Com uso de repressão. Ora, meu amigo, se você mantém a patrulha escolar, se você mantém, como no caso, como tinha São Bernardo, por exemplo, que tinha o guarda nas escolas, cara, você pode ter violência em todo o derredor para lá. Dentro da escola você não tinha. Ô, Burato, se você tiver cultura e arte, você não precisa nem Nem apelar isso. para Não, isso, mas eu cara. estou falando dentro da linguagem deles. Dentro da própria lógica deles não tem sentido. Não é? A lógica deles não é a nossa. Mas se seguir a lógica deles, ele não precisa nem falar isso, você vai colocar um monitor. Ou seja, o que ele está dizendo com todas as letras é que o curumim é o responsável pela violência. Tá certo? É ele que é o responsável pela violência. Na primeira ideia, você tem o guarda lá, você pensa até na violência vindo de fora. Na segunda, você admite que o foco está ali e que é a repressão mesmo, é a mão pesada que vai mudar tudo isso. E você está coberto de razão. Arte, filosofia e tantos outros eventos, porque você fala que não tem ordem e não tem bom comportamento, a não ser no militarismo, é a mesma coisa que dizer que nós cometemos um erro enorme em ter lutado contra a ditadura militar, que eles deveriam estar dominando até hoje. Então, não tem ordem fora do militarismo? Então não existe a arte? E antes do militarismo? Ora, o militarismo existe desde que existe a humanidade? Não, meu amigo. Não. Ela foi criada, ela é uma criação, aliás, do masculino, tá? O militarismo, por efeito das guerras, das conquistas, defesa de territórios, da invasão de outros territórios. Aí nós entramos na parte da instrução, da educação. Quando nós falamos das Forças Armadas, nós falamos de defesa do território e falamos também da possibilidade de invadir outros territórios, de lutar contra o inimigo na casa dele, no território dele. Quando nós falamos da Polícia Militar, nós falamos da defesa interna, dentro para a ordem da segurança pública, a manutenção da ordem pública para dentro do país. Agora, militar é militar. A instrução do militar é preparo para a guerra, para lutar. E numa guerra se luta contra quem? Contra o inimigo. Contra o inimigo. E como é que se luta com o inimigo? Ora, como você puder. Ou você elimina ou você neutraliza o inimigo. Então, tudo para você é inimigo. A lógica do militar, porque a lógica do militar é a guerra. É a guerra. O militar existe por situações de guerra. Tenha ela a expressão que for. É o inimigo interno ou o inimigo externo. Tá certo? Dentro dessa lógica do inimigo interno, quem é o inimigo? Não é inimigo do policial. Mas fazem ele acreditar que é inimigo dele. Não é inimigo do policial. É inimigo de outros conceitos, de outros princípios. De uma classe dominante, por exemplo. Aí nós estávamos falando aqui, um movimento de hip hop. Chega a ser inimigo. Por quê? Porque está incomodando. Está incomodando alguém. Quem que está incomodando? Ou é um vizinho aqui que tem dinheiro, né? Ou está... que nem a Batalha da Matrix em São Bernardo, que tem lá, que aquilo é uma briga, é uma guerra eterna. As pessoas reclamando tudo, mas ninguém consegue dar solução para aquilo. E tem salvado muita gente lá da molecada lá, meu. Com certeza, como futebol, né? O futebol Sim. também consegue tirar, né? Muita gente mesmo. Mas enfim, então, mas são inimigos, você tem que tratar daquela forma. Aí nós temos, por exemplo, uma vez um comandante da rota, faz tempo já, ele deu uma entrevista, ele falou que ele precisava orientar melhor os policiais dele quanto à abordagem policial. E a abordagem nos jardins deveria ser de uma forma e a abordagem na periferia deveria ser de outra forma. Ele não poderia tratar o cidadão do jardim da forma que ele tratava o cidadão da periferia. Aí o pessoal falou, nossa, que absurdo que é isso. De fato, choca. Só que existe uma lógica nisso também. E ele não está errado. Ele só não deveria ter falado isso em público. Tá certo? Dentro da lógica do capital está correto. É isso que eu quero dizer. Sim. Não é dentro da nossa lógica, não. Porque às vezes as pessoas falam, pô, mas o cara, então... Dá para entender. Só favor de nada disso. Muito Dá pelo para contrário. entender, dá para entender. Dentro da lógica do capitalismo. Para que existe essa política? Para proteger patrimônios de determinado tipo de população. Onde eles estão? Nos jardins. Lá, nos jardins, ele protege. E, olha, ele protege contra qual perigo? Bom, perigo de roubo, de invasões. E onde estão essa gente? Olha, estão na periferia. Não é? É aquilo que nós falamos, tem cor, tem lugar, ou os ninguéms que moram em lugar nenhum.
como eles diziam. Então,